Bom, vamos lá. Conversando aqui mais uma vez com Augusto de Franco, falando sobre vários assuntos, sobre democracia, sobre liberdade, aqui no podcast da Gobá. Tudo bem, Augusto? Semana passada não Tudo bem. pudemos conversar. Estamos aqui no frio agora, tentando resgatar tudo que ficou para ser discutido e as coisas da atualidade. 2 semanas é muito tempo, né, para acontecer muita coisa, né? É. A gente estava falando na semana passada, você escreveu um artigo muito interessante, muito bom, a respeito da doença da alma brasileira, né? Uma doença que alguma coisa que está parecendo que a gente está ficando calejado e insensível para o número de mortos que a gente está enfrentando, né? Cerca de 115 mil, praticamente, né? É. E Quando o artigo foi escrito, era 107 mil. Foi no dia 17. Agora você vê, do dia 17 para cá, são 4 dias. sim, Já pulou bastante, né? Já cresceu bastante. Mas essa doença da alma brasileira, como que você viu como que você está vendo esse momento agora dessa insensibilidade, dessa anestesia? Pois é, essa doença talvez é uma doença coletiva, né? A doença da alma brasileira. Na verdade, ela nos atingiu de uma maneira surpreendente, porque ela leva ao entorpecimento, a uma falta de capacidade de ver a realidade, a um refúgio numa realidade paralela, entendeu? Então, isso é um sintoma ou uma decorrência, um efeito dessa doença da alma brasileira, que, no fundo, é uma doença de perda de alma, entendendo alma não como um fantasminha que habita o corpo e que o abandona na hora da morte, não é? Não é essa ideia que o helenismo trouxe de alma, que opunha alma e corpo, né? A alma, bom, os hebreus já sabiam que a alma é o corpo vivo, né? Esse dualismo helenista é uma coisa posterior. Mas, na verdade, não é nenhum desses sentidos que a palavra alma está sendo usada aqui, e sim daquilo que acontece entre nós quando nós interagimos amistosamente. Então, determinadas emoções, não é, que permitem a interação amistosa, recorrente, por tempo suficiente, elas foram muito perturbadas. E isso é uma doença. É uma doença da alma, não é? A alma é como aquilo que nós construímos entre nós, quando há solidariedade, quando há compaixão, quando há aceitação do outro como um legítimo outro no próprio espaço de vida, isso tudo sofreu uma perturbação considerável nesse tempo que nós estamos vivendo. Claro que isso só pôde acontecer porque nós estamos num período de retrocesso, vamos dizer assim também, né, político, que nem começou com o governo Bolsonaro, começou lá no segundo turno da campanha da Dilma, não é? A inimizade como padrão, não é? E isso foi se aprofundando, aprofundando, e com a eleição do Bolsonaro e com a ascensão ao poder desse populismo autoritário, esse nacional-populismo, criou condições para aberrações desse tipo estarem acontecendo. A pesquisa Datafolha, a última, não é? Ela foi muito reveladora. Olha só um dado que eu anotei aqui.
Em menos de 2 meses, segundo o Datafolha, subiu de 48% para 58% o apoio dos empresários a Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro, um irresponsável, o cara que prega um remédio que, quer dizer, um remédio que não é comprovado, o cara que diz que ele é a prova viva de que esse remédio funciona, um cara que quer botar a culpa da pandemia nos governadores e prefeitos, um cara que mente recalcitrantemente, né, que o Supremo Tribunal Federal tenha proibido ele de tomar atitudes em relação à pandemia. Mentira, o tribunal Sim. nunca fez isso. O cara que ontem falou que as máscaras não servem para nada. Exato. Né? Portanto, um cara que tem um comportamento anti-humano, não é? O cara que não está ligando, ele é um negacionista da pandemia, ele não está ligando os que vão morrer, não é? E aí, quando aumenta o número de mortes, está aumentando o número de mortes por milhão. Sim. Se vocês observarem, nos 14 países que têm mais de 100 milhões de habitantes, que é o nível de comparação que a gente pode ter, não vamos comparar o Brasil com Andorra, não é com San Marino, que não tem nem. Mas entre os países que têm mais de 100 milhões de habitantes, o campeão do número de mortes por milhão é os Estados Unidos. E em segundo lugar, quem é? O Brasil. Só que o Brasil está alcançando os Estados Unidos rapidamente. Hoje, só 8 pontos. Você está falando aí, eu estou buscando aqui. Está muito perto. Está muito perto. Não, cada dia está mais perto. Esse aqui é o problema. Está 540 para 530. Estados Unidos, 540 mortos por milhão. E vamos Brasil, ver aqui. 530. Eu vou conferir aqui. Vai ver que você tem dado mais atualizado do que eu. Eu estou aqui no World Matters. Você está comendo? Também. Exatamente. 540 para 530. Está 10 pontos. Não é? 10 pessoas por milhão. Hein? 10 pessoas por milhão, né? 10 óbitos por milhão. O que vai acontecer é que o Brasil vai alcançar, e possivelmente vai ultrapassar os Estados Unidos, se lá não continuar um surto incontrolável, porque lá também está meio incontrolável. Então, numa situação como essa, que é uma calamidade e que tem responsabilidade direta do governo, você ter um aumento em menos de 2 meses de 48% para 58% no apoio do Bolsonaro, dos empresários ao Bolsonaro, só porque o Bolsonaro está sabotando o distanciamento social. E os empresários estão achando que o distanciamento está prejudicando seus negócios. Não é? Então, está dizendo que deve abrir tudo, que não sei o quê, parará, papapó. Então, isso é um problema, né? Quer dizer, claro que entre esses empresários não tem só os grandes empresários, tem o pequeno, o médio empresário, aquele que na pesquisa da Datafolha se identificou como empresário. Mas, em geral, o trabalhador não se identifica como empresário, o profissional liberal raramente se identifica como empresário. Então, isso é um sinal de darwinismo social, de comportamento predador, não é? Isso é um comportamento predador, não é? Aquela que era considerada a nata da sociedade, né? Está tendo um comportamento predador, não é? Então, uma coisa que eu ouço bastante as pessoas falarem é que assim, a pessoa tem que ir trabalhar porque o trabalho faz bem para ela, né? Tá na porta essa frase desse tipo está na porta dos campos de concentração, né? E ninguém percebe esse detalhe. Ninguém está falando que todo mundo não deve trabalhar e alguém tem que pagar as contas de todo mundo
não trabalhando. Mas essa história o endeusamento do trabalho é um problema, né? Como se a salvação viesse pelo trabalho. Isso é perigoso. Na entrada, nos portões dos campos de concentração nazista, estava escrito, como é que é? Arbeit macht frei. O trabalho liberta, né? Só o trabalho liberta. Liberta de quê? O cara entrava numa porta e não saía mais. Então, liberta. Então, esse negócio do trabalho é um negócio complicado, não é? Porque o trabalho em que condições? Não é? Sim. O cara vai de ônibus e metrô lotado, esses empresários que querem que tudo abra para que o trabalho para eles continue, eles pegam os ônibus e metrô lotado com a sua família todo dia? Não é? Esse é um problema. Não é? Então, é um indicador de insensibilidade, não é? Isso não se explica de outra maneira, porque na pesquisa Datafolha o Bolsonaro cresceu, né, em todas as regiões, em todos os recortes que a pesquisa faz, ele cresceu. Não é? Sim. Então, claro que cresceu em parte por causa da distribuição de dinheiro. Uhum. Não é? O Corona Voucher lá, o auxílio emergencial. Quem está, como disse o Gabeira hoje, com razão, quem está na miséria ou na extrema pobreza, ele não tem mais nada, não pode ser criticado por fazer mais nada do que tentar sair daquela situação. Exatamente. Exatamente. Então, é uma situação em que ele não pode nem ter noção de democracia, porque ele não se libertou do reino da necessidade extrema. Do mais básico. Então, ele não pode ter noção de liberdade. Ele ainda está na temática da libertação. Ele tem que se libertar daquelas coisas que estão impedindo ele de viver, de sobreviver, ele e sua família. Então, qualquer populista que chegar distribuindo alguma coisa, para ele tá bom, é melhor do que nada, não é? Ele quer coisas concretas para conseguir sair daquela situação. Muito bem. Então, há um decréscimo de solidariedade. Esse é o problema. Há um decréscimo de confiança ampliada socialmente. Há um decréscimo de capital social. Não é? Essa doença da alma brasileira, como ela é uma doença da alma coletiva, e como essa alma social da qual nós estamos tratando aqui depende da interação entre as pessoas, da solidariedade, da emoção amistosa, de acolher o outro, cuidar do outro, zelar pelo outro, quando essa doença aparece, é porque o capital social está decaindo, está decrescendo. Sem dúvida. Não é? Está decrescendo. Você não confia mais em ninguém. Você não quer ter mais interação com ninguém. Não, Então, o problema é que essa doença ela causa um transe, né? É um entorpecimento, sei lá como é que chama isso. E quando isso acontece, não é? É sinal de que tem alguma força anti-humana presente. Essa força anti-humana não é os reptilianos dos conspiracionistas, não veio das Pleiades, ou sei lá de onde. Né? São de seres humanos que estão se desumanizando. Esse é o problema. Não é? O humano, desse ponto de vista, o humano propriamente dito, a pessoa, o humano social, ele não nasce humano, ele vai se tornando mais humano ou menos humano à medida que ele vai vivendo. Não é? E, pelo menos nesse período que nós estamos vivendo, está havendo um decréscimo. Né? A gente pode dizer que uma força anti-humana está presente, não é extra-humana, mas ela é um fenômeno que está acontecendo, né, na sociedade. Não é só porque o Estado está dominado,
pelo Bolsonaro, pelos militares, pelos falsos liberais. Não. Na verdade, isso está acontecendo na sociedade. E não caiu da árvore dos acontecimentos, né? É como se diz. Não caiu. Foi fabricado. Isso está sendo resultado de uma obra de demolição. Está havendo uma obra de demolição no Brasil. Não a construção de nada. É uma obra de demolição. Não é? E está destruindo o quê? A vida no sentido amplo. A vida de pessoas que ficam doentes sem cuidado, a vida que também é dos ecossistemas. Os ecossistemas são vida. Sim. Né? Então, toda essa política ambiental desastrosa está destruindo vida e está destruindo democracia, né? Porque na medida em que você força a dilapidação, o decréscimo do capital social, as bases sociais que sustentam o regime democrático, elas vão ruindo. Então, o regime democrático formal no Brasil não ruiu. As instituições estão funcionando, etc. e tal, a coisa está indo. Mas as bases sociais que transformam, que permitem que a democracia não seja apenas uma coisa formal, que ela seja substantiva, essas bases elas estão se desfazendo. Não é? Bom, por que nós chegamos numa situação dessa? Só pode ser por déficit de democratas. Não tem outra. Não existe democracia sem democratas, mas você tem que ter um número mínimo. Eles são minoria, mas tem que ter um número mínimo de democratas. Não tem um democrata no Brasil que seja capaz de fazer o discurso que Barack Obama fez. Não tem. Na Convenção Americana não tem mais. Nem o dele, entendeu? nem o do Biden, não tem. Nem do Biden. Não é? Não tem. E o Biden, ele ontem falou uma frase, deixa eu ver se eu acho aqui, fantástica. Foi. No discurso dele, ele falou assim, ele está falando do Trump, né? Ele falou: o atual presidente alimentou a escuridão americana por muito tempo. Trouxe muita raiva, muito medo, muita divisão. Aqui e agora dou-lhes a minha palavra. Se me confiarem a presidência, recorrerei ao melhor de nós, não ao pior. Serei um aliado da luz, não das trevas. Aqui ele acertou em cheio. Por quê? Porque o trumpismo, como um tipo de populismo autoritário, assim como é o bolsonarismo, não é? Ele apela ao que há de pior nas pessoas, não ao que há de melhor. Sim. É a raiva, o ressentimento, a vontade de vingança, o sentimento de revanche, a noção de que eu sempre fui desprezado, agora eu vou me vingar e tal, de todo mundo, agora eu vou cancelar, eu vou queimar. Hoje, por exemplo, uma das hashtags que estavam nos trend topics do Twitter era Mandetta genocida. Olha se isso não é fabricado. Claro que é fabricado. Todas essas hashtags são fabricadas, né? Ou seja, a milícia digital bolsonarista continua atuando, independentemente da investigação que fez o Facebook, das 2 investigações que tem no Supremo, da CPMI das fake news, está congelada agora, mas, independente de tudo isso, eles continuam funcionando. As fazendas de bolts estão funcionando. A compra de linhas telefônicas, de celular, estão funcionando. A chipeira lá, né? Então, aquilo tudo está funcionando. Eles continuam falsificando a opinião pública, criando campanhas de destruição de pessoas e dizendo que isso é liberdade de opinião, quando não é. Isso é uma ação articulada de uma organização criminosa, financiada por pessoas que nós já sabemos quem é, não é? Que são empresários ligados a Bolsonaro. Então,
esse negócio todo esse negócio todo contribui para esse clima lamentável que nós estamos vivendo, não é? Eles estão dizendo que o Mandetta é genocida porque o Mandetta, no início, como era a orientação da ciência médica, diz: ó, você só procure o hospital se tiver sintomas assim, sintomas como dificuldade de respirar. Hoje, a ciência viu que essa orientação não era a melhor, que era preciso procurar logo. Mas, na época, não se sabia disso. E aí está acusando o cara que seguiu as orientações, que eram as orientações que faziam parte do protocolo da época, para dizer que ele é o responsável pelo número de mortes, porque eles não têm como esconder esse número de mortes. Tentaram, né? Mas não tem. Então, eles têm que arrumar um culpado para isso. Então, estão fabricando culpados e tal. Né? Então, é muito lamentável tudo isso. Bom, mas o problema não é o que eles estão fazendo. O problema é que nós não temos, nos meios de comunicação, nas organizações da sociedade, nos parlamentos, nos governos, nós não temos um número suficiente de democratas para denunciar isso e dizer que isso não é aceitável. Isso que está acontecendo no Brasil não é aceitável. E as pessoas ficam achando que é aceitável, que podem normalizar isso e ir empurrando para apostar na loteria do calculismo eleitoreiro de 2022. Essas coisas não são aceitáveis, mesmo porque esses caras não são pessoas que pensam diferente de nós, dos democratas. Não são. Eles são vigaristas mesmo. Como ontem nós vimos com a prisão do Steve Bannon, que é o grande papa dessa turma toda no plano mundial. Quer dizer, era um vigarista, não é um charlatão, um falsário, não é? Fazia essas campanhas de suposto nacionalismo e pegava o dinheiro e ia usar para fins próprios. Sim, construiu uma fortuna com isso. Né? Exatamente. Né? Então, e os bolsonaristas não querem comentar, não é? Porque como é que fica essa história agora do grande ideólogo do movimento da direita, que eles chamam, o conservador, que não é conservador, é reacionário, e é da extrema-direita, uma extrema-direita complicada, não é? Porque é bandido, ladrão, falsário, vigarista. Então, quer dizer, você não tem um número de democratas suficiente para dizer: olha, é inaceitável que um país do tamanho do Brasil, com a importância que nós temos, seja governado por um bando de vigaristas. Sim. Não é? O cara da fantástica loja do chocolate. Eu queria montar um negócio assim também, em que você recebe dinheiro vivo depositado em caixa eletrônica com o mesmo valor. Não é? Eu nunca vi como é que... Será que ele estava vendo? Como é que isso pode ser venda de chocolate? Eu não sei. Né? Quer dizer, e é todo um negócio, é rachadinha, é lavagem de dinheiro, é milícia. Quer dizer, então, quando o Confúcio, que era muito autocrático, ele falava isso: olha, quando o chefe da nação se corrompe a esse nível, o povo todo se corrompe, dizia o Confúcio. Porque quando a gente entra nesse espírito, quando você estava falando de alma, de doença da alma, existe a possibilidade, Augusto, de a gente estar construindo uma cultura com essa orientação, a cultura do que tem entre nós, essa transmissão não genética. É capaz que a gente crie alguma coisa desumana desse jeito? Está criando. Está criando. Não é? Se não for interrompido essa marcha insana, nós vamos perder mais alma, né, no sentido que nós estamos falando aqui, e vamos acabar
criando, reproduzindo e transmitindo uma cultura anti-humana também, né? É, Esse é o problema. Esses caras, eles não são pessoas que discordam de nós com argumentos políticos, ideológicos. Não é isso. É um negócio de, de apelar para aquilo que há de pior mesmo, aquilo que estava, que jazia no fundo do poço, na lama do poço da cultura patriarcal, entendeu? é, É o que há de mais preconceituoso, sórdido, é, e em nome muitas vezes em nome da religião, da civilização cristã, e etc. e tal, o que é pior do que tudo. o que é, Quer dizer, eu acredito que o mal existe, é, não é? É. Isso aí é um negócio maligno, né? porque quando eles se apropriam da religião, então o Deus acima de tudo, a civilização ocidental judaico-cristã, que a gente não entendeu o que é ainda, né? Não Quando eles existe, isso é pegam uma invenção. um Cristo e põem do lado para fazer uma cruzada contra alguma coisa, não é o Cristo que é o Cristo que a gente conhece, não é. Eles inventaram um estandarte para vir na É, frente, né? é, é, E, e, e é tudo ao contrário do que prega a é, religião. Qualquer que seja a religião. Podia ser é, qualquer um. é, exatamente. E é uma coisa realmente muito ruim, não é? É uma presença muito, muito maligna isso, né? E as alternativas que nós temos de sair disso são estão muito confusas, porque não há uma alternativa democrática conformada que possa ser reconhecida. Nós estamos entrando numa trifurcação É, em que três messianismos vão disputar a condução das massas: é, o bolsonarismo, o lulopetismo e o moro-lavajatismo. é, Então, são três messianismos, são três projetos salvacionistas, entendeu? é, Um quer nos salvar dos comunistas imaginários, o outro quer nos salvar dos neoliberais e etc. e tal. E o outro quer nos salvar dos corruptos. é, Então, são três projetos antidemocráticos, não é? Que se desenham e que estão mais bem delineados, é, não é? Porque as saídas democráticas não estão visíveis ainda, não é? Esse é o problema. é. É uma questão difícil porque são três argumentos diferentes e cada um desses três argumentos cria uma situação com os outros dois polos. Então, a gente pode considerar aí seis histórias, seis argumentos, seis discussões que podem levar as pessoas a simplesmente para se preservar, esquecer e deixar de lado. O que vai fazer com que aumente ainda mais o déficit de democratas. Porque você não tem a possibilidade nenhuma de conversar com ninguém. Quando ninguém quiser conversar, ninguém quiser falar sobre política. É É, o desejo de todo mundo, desses três. Quanto mais, quanto mais desgaste causar, mais fácil de convencer. é. Então é isso, tá tudo embaralhado, confuso. O que a nossa esperança é usar nossas pequenas luzes para atravessar esse período de escuridão que É, nós estamos vivendo, não é? E
e ver se a gente consegue conectar e multiplicar o número de democratas, não é? Porque o número que nós temos é insuficiente. Tem pessoas que concordam com a democracia, claro. Uhum. A maioria concorda sempre e tal, nos regimes democráticos é assim. Mas, como agentes fermentadores de uma opinião pública democrática, com pessoas que tomam a democracia como valor universal ou como principal valor da vida pública, aí são muito poucos. O cara, ele diz, não, eu respeito o Estado de Direito, mas isso não basta para ser democrata. Não é? A democracia é um processo não é um Estado. Ela é um processo. Todo ditador respeitou, né? O Estado de Direito dele, né? Inclusive Então, para acabar com a democracia. Então, os democratas formais estão muito presos à visão jurídica do Estado e tal. Eles têm muita dificuldade de entender a democracia. Né? Porque eles não entendem o processo de democratização, estão presos no Estado. Estado não é uma coisa de processo, são duas coisas diferentes. Né? Status e processo são coisas diferentes. E a democracia é o processo de democratização. E como esse processo foi enfreado já durante muito tempo, não é? Desde que começou esse século XXI, ele vem sendo enfreado. Não é? Quer pelo populismo, neopopulismo lulopetista, e depois pelo populismo autoritário bolsonarista. Então, nós estamos aí com uns 20 anos de atraso, de defasagem, ou seja, do que nós poderíamos ter caminhado numa sociedade aberta. Né? Nós estamos 20 anos, são 20 anos de atraso. Né? Nos obrigaram a estacionar. Ainda estão querendo nos levar para algum lugar mais distante do passado. Porque os reacionários eles são retrogradacionistas, né? Eles querem nos jogar lá no século XIII, no século XI, sei lá quando, que nem o Estado Islâmico queria nos jogar no século VII. Né? Então é muito ruim. Né? Eu sempre tenho avaliado isso como uma reação da sociedade hierárquica à emergência de uma sociedade em rede. Então, nós estamos vivendo o pior eu acho que não, mas estamos vivendo quase o pior dessa reação. Né? E a pandemia não ajudou. Sim. A pandemia não ajudou. A pandemia, ao invés de unir, ela separou. Não é? Cada Estado-nação foi cuidar da sua vida. Houve pouca solidariedade na pandemia. Né? Cada um foi atrás dos equipamentos, dos medicamentos, dos respiradores. Então, é isso. E a nossa esperança é ver se uma janela vai se abrir. E está preparado para isso. E para isso precisa de democrata. Né? Para isso precisa de democratas. Legal, Augusto. Muito bom falar com você. Vamos ver se semana que vem a gente consegue de novo. E vamos levando e empurrando esse carro alegórico aqui. Né? Grande abraço. Um abraço.